Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo... Não, Salmo 119 não, viu, gente? Salmo 118, o versículo 24. Somente esse versículo. Quem quiser, se estiver com a Bíblia e quiser acompanhar. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Vamos orar, então, para dar início? Fique à vontade, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esse dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos nele, nós nos regozijamos, porque sabemos que esse dia foi preparado pelo Senhor para nós. Obrigada, Deus, por cada um que está presente, por aquelas que estão a caminho. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós colocamos esse encontro no teu altar, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ouvir. Irmãs, eu queria pedir primeiro a vocês, pelo menos as que estão ali atrás, para virem para os dois bancos aqui da frente, que aí na hora que houver a palestra fica mais fácil de distribuir o olhar e fazer a palestra com mais tranquilidade, tá? Vou aguardar vocês virem e sentarem. Não precisa nem ser no primeiro, se não quiserem, mas só para a gente ficar mais distribuído, por favor. Obrigada. Vamos lá. Hoje, para mim, o peso é diferente, tá, gente? Então, confesso que eu estou um pouco mais nervosa. Irmãs, hoje estamos encerrando um projeto lindo que o Senhor plantou no meu coração esse ano. Um mês de palestras e mensagens voltadas para nós, mulheres. Um ambiente onde podemos aprender umas com as outras. Com mulheres que viveram processos, enfrentaram desafios e venceram em áreas que muitas vezes nós ainda estamos aprendendo a caminhar. E antes de qualquer coisa, eu quero trazer a minha gratidão à liderança desse ministério por todo o apoio, por acreditarem nesse projeto e por caminharem juntos para que tudo isso se tornasse possível. Eu tenho certeza que ao longo desses dias, muitas mulheres já foram alcançadas e transformadas. E hoje, nós chegamos a um momento muito especial, porque assim como em uma apresentação, a última pessoa que entra é aquela que consolida tudo, a que amarra as ideias e que fecha tudo com chave de ouro, e hoje não seria diferente. Então, fazendo das palavras da pastora Viviane Martinello as minhas, de uma mulher improvável para outra, eu venho chamar aqui no altar uma mulher que Deus colocou na minha vida para lembrar que sim, eu dou conta. Que eu posso ser exatamente quem eu sou, espalhafatosa, alegre, autêntica e até levemente desastrada. E ainda assim, ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Executar com excelência aquilo que me foi confiado e ser diferença onde eu passar. Hoje, eu poderia vir aqui e falar dos muitos feitos dela na área profissional. Mas, acima de tudo, eu quero apresentar a vocês uma filha amada do Pai. E o Pai tem muitos atributos nela. E eu espero conseguir expressar pelo menos alguns. Ela, através da sua própria história e da vulnerabilidade, se tornou ponte entre emoções desorganizadas e decisões estratégicas. Uma mulher que não fala só do que aprendeu, mas do que viveu na pele. A pessoa mais verdadeira que eu conheço, que vive cada etapa da sua jornada com fé, sabedoria e coragem. Uma mulher que aponta o caminho para outras com firmeza e graça. Obediência, verdade, generosidade, ordem, compaixão, excelência, coragem, humildade e força. Esses são alguns dos atributos que ela carrega. Mas se tem algo que eu amo de forma muito especial é a alegria dela. Aquela risada, eu tenho certeza que foi o próprio Pai que desenhou. E eu podia ficar aqui por horas falando sobre ela, mas hoje eu quero dar espaço para que ela mesma compartilhe essa história.
E como o Senhor a encontrou, a transformou e a sustentou até hoje, porque no final nada disso seria possível sem Ele. Toda honra, toda glória sempre ao Senhor. É com muita alegria no coração que eu chamo aqui no altar Kelly Mello. Boa noite, gente. Olha, para poder já falar que Deus é um Deus de detalhes, mais cedo, né, eu comentei que era o último dia, né, do projeto de vocês aqui, e a Paulinha, minha amiga, virou e falou assim, você vai fechar com chave de ouro. E aí a Júlia acabou de falar isso. E para vocês verem como que o Espírito Santo é um Deus de detalhes, Aline, abre essa caixa aí. Está aí do lado. Inclusive, eu tinha esquecido de subir com ela. Só pegar um negócio aí para vocês verem. Segura aí. Gente, eu trouxe isso daqui. Olha para você ver. Tá vendo? Deus é um Deus maravilhoso. Eu fico constrangida. De saber, né, que hoje as pessoas veem o Senhor em mim, assim, e deixa eu só respirar. Obrigada. Gente, eu sei que eu tenho essa cara, tá, gente, de rica, de poderosa, de tudo eu sei, tá, gente? Mas Deus já estava me preparando para esse momento, mas vocês vão entender que nem sempre foi assim, não, tá? Eu vou começar falando aqui um pouquinho, vou trazer para vocês um pouco da minha história, mas Deus me pediu algo diferente, que Ele já está trabalhando em mim há alguns anos. Assim. Em 2021, eu fiz um propósito com Deus, que eu queria saber qual era o meu propósito, que eu não queria simplesmente vagar por aí. Não estou dizendo daquilo que é a grande comissão, que é o nosso maior chamado, né? Ir por todo canto, né? Falar do Evangelho, ensinar, fazer discípulo, batizar. Esse é o nosso maior propósito. Mas eu queria saber por que Deus tinha me escolhido. Por que Ele tinha morrido por mim e por que Ele me amava tanto. E aí, Deus me deu uma palavra. Que Ele falou que eu seria mediadora, que eu iria libertar as pessoas dos cativeiros, que os cegos iriam ver, e eu tiraria as pessoas que habitavam na escuridão. E aquilo foram tantas coisas, tantos anos Deus falando isso, e hoje eu entendo, porque eu fui em todos esses lugares, eu fui essas pessoas, né? E hoje faz um pouco mais de sentido para mim. Então, aqui é só uma apresentação básica. Eu sou cristã, esposa. Queria começar aqui honrando o meu marido, que está ali. Podem olhar, gente. Aquele gato preto ali é meu marido. Deus é bom, gente. Ele não demora, não, tá? Ele capricha. Obrigada, meu amor, por você ser tudo que você é por mim. Obrigada por me aguentar. Me comprou na planta, tá vendo? Olha aí o que ele tem agora. Vamos lá, gente. A Júlia já falou aqui um pouquinho, né? Eu sou empresária, junto com o Érico, nós fundamos o Grupo Monarca. Hoje eu tenho feito uma expansão da minha carreira, trabalhando ali com mulheres, de mentoria, aconselhamento. E eu sou apaixonada por negócios com propósitos, conexões e desenvolvimento pessoal. Isso, de fato, é um pouquinho do que eu faço. Tá? Como é que é aqui mesmo? Na frente, aqui? Aí. Eu quero falar com vocês que é tempo de viver a verdade.
Precisamos conhecer e viver a verdade, caso contrário, seremos escravos e amantes de nós mesmos. Vou ler esse texto, vou ler 2 textos, vou compartilhar o meu testemunho, e eu não seria nada se eu tivesse passado por tudo isso, se eu não puder ensiná-las a olhar para vocês também, e é o que a gente vai fazer essa noite, tá? Tem um texto que eu gosto muito, do Brett McCracken, que é assim: nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, mas menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, porém menos alegria. Sentimos a tontura do bombardeio vindo de todas as direções, todos os dias. Estamos enjoados da natureza inconstante e instável, do mundo descrito em feeds de notícias fragmentados e partidários, muitas vezes contraditórios e chocantes. Nossos ouvidos estão sangrando por causa das multidões estridentes que diariamente atacam nossos sentidos. E todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro. E a gente pegar aqui na palavra, vou trazer a base, por que eu quero falar da gente viver na verdade, porque é um alerta que Deus deixou para a gente na palavra dele. Né? Em 2 Timóteo 3,8, fala da insensatez dos últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses que introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, a quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É uma palavra dura, mas eu trouxe ela, assim, Deus falou bem no meu coração, porque a gente precisa viver a verdade para que a gente não seja conduzido pela manada dos últimos tempos. E, às vezes, talvez nessa lista de coisas, você pode ter se identificado, como eu me identifico e preciso de ter atenção, mas a gente precisa estar atento para que a gente não seja levado pelas mentiras. E isso, o que isso tem a ver com estar na mesa com Jesus, o que isso significa nossas relações, porque às vezes a gente está nessa lista, mas a gente também está lidando com pessoas que estão nessa lista e a gente não sabe o porquê. Porque os tempos são terríveis. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe lidar, a gente aprende a lidar com aquilo que está acontecendo, mas com as ferramentas certas. Então, esse daqui é a base. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu vivi mentiras. Eu acreditei em mentiras ao meu respeito. Eu acreditei em mentiras a respeito do que aquilo que eu poderia conquistar. E eu sei que vocês também, de alguma forma. E a gente precisa se agarrar na verdade. Então, é na mesa com o Senhor que a gente aprende a discernir a verdade. É na mesa do Senhor que a gente aprende quem nós somos. Tá? E agora eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de quem eu sou. Olha que bonitinha, gente.
Fala sério, né, gente? Pode falar. Gente, vocês podem conversar comigo, tá? Assim, não me deixa falando sozinha. De novo. Gente, olha que bonitinha. Olha que linda. Sou eu, pequenininha aqui. Essa marca aqui, ó, gente, foi ela, minha irmã, aqui, ó. Tacou um tijolinho de barro na minha testa. E é ali para provar que tem futuro para os irmãos que brigam, porque hoje é a minha melhor amiga, minha irmã, companheira, maravilhosa. Eu vou fazer um resumo, gente, porque tenho tanta história para contar, tem tanta coisa que Deus fez na minha vida, muitas, muitas coisas, e daria um livro, em breve saberão. E eu escolhi a parte que eu acho que foi a raiz. Vamos começar do começo. Eu sou a filha mais nova do casamento dos meus pais. Meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos, ele assumiu uma família, que a menina tinha 16 anos, a outra esposa dele, e ele assumiu a filha dela e abandonou a minha mãe com 4 filhos, e foi viver porque ele queria ser feliz. E ele literalmente abandonou a gente. Então, assim, eu cresci sem um pai presente, e a minha vida toda, né, minha infância ali, minha mãe mudou para o interior. Ela abriu mão de tudo, ela abriu mão de um escritório de contabilidade, ela abriu mão de uma vida estável que ela tinha, porque ela não queria abrir mão de nós. E esse era o acordo. E ela falou que ela conseguiria dar tudo para a gente de volta. Só que assim que a gente mudou para a cidade de Divinópolis, passou um tempo, minha mãe adoeceu. E ela não conseguiu. Ela não conseguiu reerguer a vida dela. Ela ficou bastante doente e eu me lembro assim de quando eu tinha ali de 8 e a Fernanda tinha 10, 12, né? A gente saía para vender bombom de porta em porta para poder pagar as contas de casa. Minha irmã e minha outra irmã e minha mãe faziam os doces. E minha mãe era assim, minha mãe desmaiava de 30 em 30 minutos, sempre numa morte iminente. Né? Mas só para vocês saberem, a história da minha mãe não é triste, não, ela está lá. Gente, ela não morreu, não. Eu falo, agora na hora que você morreu, eu te mato. Entendeu? Porque a vida inteira eu vivo achando que você vai morrer. Mas foi uma infância difícil, né? E essa questão da paternidade, ela foi uma ferida muito grande, porque eu achava que eu tinha que fazer algo para o meu pai me amar, e ele não me amava. Eu tenho uma mãe maravilhosa, com vários problemas que minha mãe teve durante a vida. Minha mãe teve problema com álcool, aí teve problema com as doenças, e teve várias coisas. Minha mãe sempre tentou ser presente para nós. Mas nenhuma mãe pode suprir a falta que um pai faz. Então, assim, né, eu admiro todas as mulheres que são mães, porque é um trabalho árduo. Né, praticamente quase todas as minhas amigas são mães. Eu tenho minhas 2 irmãs que foram mães solos, e é difícil mesmo. E eu cresci com essa falta muito grande. E eu não tinha um senso de valor muito claro. Eu não achava que eu era suficiente, porque meu pai não me amava. Ele não me escolhia. E aquele que devia me proteger e me amar, ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu uma outra família. E a gente cresceu e todo o assunto do meu pai era falar mal da minha mãe, era questão de dinheiro. E aí eu fui tentando ter aquela questão, assim, a gente passando muita dificuldade em casa, muita dificuldade. Pessoas nos ajudaram muito com a comida, faltou comida em casa. Sabe, minha mãe doente e amigos ajudando. Então, assim, eu louvo a vida de amigos. Aqui, ó, gente, eu tenho uma caravana aqui, ó. Faz assim, gente, a minha caravana. Amigos de verdade. Porque a minha vida inteira eu vi isso acontecendo, sabe? E quando eu cresci, fiquei adolescente, eu tive muitos problemas em relação à paternidade. Tive problema na escola, eu era revoltada, não podia ver ninguém parecido com meu pai, eu era rebelde. E eu comecei a ser muito autossuficiente. E isso foi me fragmentando, porque eu sempre tentava caber em algum lugar. E nenhum lugar me cabia.
E, ao contrário, eu comecei a usar as pessoas. Né? Então, assim, eu tinha relacionamentos superficiais, eu me relacionava. Quando eu tive minha primeira relação sexual, por exemplo, não fez diferença nenhuma na minha vida. Então, assim, eu fui perdendo sentido. Nunca quis casar, nunca quis ter filho. E eu fui achando que a vida era essa mesmo, com muita dificuldade e tudo. E eu não falo que eu tinha uma vida vazia, porque eu não sabia que eu tinha uma vida vazia. Eu só entendi que minha vida era vazia quando eu encontrei Jesus. E Ele preencheu um buraco que eu nem sabia que existia. Só que Jesus, Ele não preenche um buraco. Jesus, Ele quer se tornar tudo em nós. E Ele pegou todos os cacos, tudo que eu era quebrada, de uma identidade fragmentada, de um pai que não me amava, que escolheu rejeitar a gente, me rejeitar. Tipo assim, passei meus 15 anos, meu pai não estava lá. Minha irmã casou, meu pai não estava lá. Eu casei, meu pai não estava lá. Eu não tive um pai para me falar que existiam homens de fato mal. Então, assim, eu cresci autossuficiente, porque minha mãe é doente, todo mundo teve que trabalhar muito cedo, e isso foi quebrando a gente. A gente vai perdendo o senso de valor, a gente vai perdendo o senso de propósito, até mesmo de acreditar que a gente pode conseguir alguma coisa, que a gente acredita que aquela vida ali é o que a gente tem. Então, com muita dificuldade financeira a vida inteira. E eu saí de casa muito cedo, eu cheguei em BH, eu estava com 19 anos, eu saí da casa da minha mãe, porque eu queria dar um futuro melhor para ela, eu não queria viver aquela situação. Eu tenho um orgulho de onde eu venho, eu tenho um orgulho da minha família, eu amo meus irmãos, eu amo a minha mãe, eu perdoei meu pai. Então, assim, mas eu não podia ficar lá. Então, quando eu brinco, que vocês veem eu assim, com essa cara de rica, é porque a cara já era bonitinha, né, gente? Deus já fabricou lá. Né? Mas o resultado foi de trabalho. E aí eu conheci Jesus. E Jesus mudou tudo. Por isso que eu falo, tenho muitas histórias para contar de Jesus. Mas o que eu quero falar aqui hoje foi a maior mentira que eu acreditei. Que eu não era suficiente para ser amada. Eu não era boa o suficiente para ser escolhida. Essa foi a mentira que eu acreditei. E quando eu entendi que Deus me amava, porque eu achava, gente, eu converti por curiosidade, tá? Dá tempo de contar isso, gente? Senão eu vou ficar só aqui. Uma amiga minha ia para a célula na sexta-feira e a gente saía sábado, domingo, segunda, terça, quarta para as baladas, mas na célula era sexta e ela não me chamava. E eu falei, que balada é essa que você não vai me chamar? Pois eu vou. Eu me ofereci, ninguém me convidou. Eu fui. E, na época, eu bebia muito. E a palavra da célula era, não beba. Deus é engraçado, não é não, gente? Aí eu falei, vocês estão me dizendo. Era tipo de pedra de tropeço. Para você não beber, para não ser pedra de tropeço, então não me entenda mal, gente, não tire de contexto as minhas palavras. E aí, eu falei assim, você está me falando que além de eu não poder beber, eu não posso beber na frente dos outros, porque os outros vão pensar o que os outros vão pensar. E a menina teve tanta sabedoria, que ela falou assim, não, eu não estou falando que isso é para você. Isso é para aqueles que creem. E aquilo me quebrou, né? Porque eu sempre fui atrevida. Eu sempre fui atrevida. E eu quis saber mais. Eu quis saber mais daquilo. E eu apaixonei com esse Deus que ama as pessoas. Porque eu achava que Deus era aquele Deus assim, veio, fez o mundo, viu que não foi tão bom assim, viu as cascas grossas que a gente era e largou para lá. Mas não é isso, né? Mas não é isso. Então, quando Deus falou para mim que Ele me amava, e o amor das pessoas por mim foi me curando. Foi juntando as pecinhas. Então, dessa época para essa, eu falo que eu sobrevivi ao caos. E aí eu conheci Jesus. Essa foto não é tão boa, né, gente? Vamos combinar. Essa não é boa, não. Mas essa foi a melhor das que eu achei, das ruins que eu tinha.
E a Bíblia fala que o Espírito Santo formoseia o rosto. Entende? E aí eu falo que eu comecei a paz no caos. Porque a nossa vida, a minha vida, tem vários caos. Tem muita gente que promete, vem para Jesus, que Jesus vai resolver sua vida. Gente, corre desse povo. Não é verdade. Existem nãos doloridos do Senhor. Existe tempo de espera, doloridos no Senhor. Existem renúncias no Senhor. Existem nãos, existem coisas pesadas. Existe tempo de espera. Gente, foi em 2021 que Deus falou comigo que Ele ia me lançar. Aí Ele me botou na aljava. Quando eu achei que eu estava pronta, me botou no lagar. Eu falei, Deus, e aí? Existe um tempo do Senhor. Então, a questão não é que Deus vai resolver, às vezes, o nosso caos, porque o mundo é mau. Há coisas ruins que acontecem, mas o Senhor é o que tem de bom, é o que tem de perfeito aqui. E Ele é a nossa razão da nossa esperança. É Ele. Não é ninguém, não é as circunstâncias, é Ele. É um pouquinho do resumo, bem pouquinho da minha história. Passei por outras coisas me quebraram, mesmo estando com Jesus. Mas o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. E a minha história, a minha identidade, ela podia ter sido firmada na menininha abandonada aos 2 anos, né, rejeitada pelo pai, que escolheu outra família. Ele teve mais 3 esposas e mais 2, casou 5 vezes, teve mais, ao todo, 7 filhos. E ele era cadeirante. E eu brinco que Deus não dá asa à cobra, mas quando dá, tira o veneno, né? Enfim, ele morreu ano passado, retrasado, e eu tive paz no meu coração, porque eu já tinha perdoado. A minha história de perdão do meu pai também é uma história muito interessante, porque aquilo foi o que abriu portas para mim. Porque quando eu entendi que eu não era uma flor que se cheire, eu pude perdoar meu pai também, né? Diante de tudo que aconteceu. Enfim, vamos lá? Vocês estão preparadas? Porque, gente, não é só sobre mim. Eu quero saber sobre vocês. Então, eu sei que aqui meu grupinho de caravana está aqui, então vocês já me conhecem, vocês já sabem o que eu vou fazer. Eu quero que você senta rapidinho com uma pessoa que vocês não conhecem e vocês vão ter que se apresentar uma para a outra. Vai rapidão? Vai, bem rápido, que a gente é assim. Vocês vão sentar com uma pessoa que vocês não conhecem e vão se apresentar para essa pessoa. Só que antes de vocês começarem, tem uma regra, ok? Por que você está no cantinho? Vem para cá. Ninguém isolado, gente, todo mundo aqui. Olha, não comecem ainda. A regra é, você vai ter que falar. Quem é você? Todo mundo está me ouvindo? Vocês vão ter que falar quem são vocês, só que tem uma regra. Você não pode falar o que você faz. Podem começar. Vocês vão se apresentar. Eu sou fulana. Mas vocês não podem falar o que vocês fazem. Vocês vão se apresentar. Pode juntar aqui com elas, para ficar mais fácil? Então, pode ser no grupo que você não conhece. Ô, Júlio, depois você só fica de olho aí na hora que eu já me perdi. Coisa que você pensou em falar. Era o que você fazia? É o quê? Quem pensou? Tipo, eu sou fulano e faço isso. Falou, pensou. Vocês. Você pensou em quê? Você de branco.
O que você pensou quando foi para te apresentar e não podia falar o que você faz? Seu trabalho. Gente, essa é uma dinâmica simples, que é para falar sobre identidade. E uma coisa básica, nós não somos o que fazemos. E às vezes a gente se identifica com aquilo que a gente faz. Hoje eu sou empresária, mas eu posso ser outra coisa, eu posso fazer outra coisa. Porque se eu coloco a minha identidade firmada no que eu faço, no dia que eu perder aquilo que eu faço, eu perdi quem eu sou. Entende? Se você coloca a sua identidade naquilo que você tem, se você perder aquilo, você não sabe quem você é mais. Gostaram? Tem mais. É lá, é lá. É lá. Isso. Sabia. Ia funcionar. O Érico está ali e vai funcionar. Érico é o meu marido, gente. Ele chega e tudo funciona. O que é identidade? Vamos lá. Identidade é uma construção complexa que envolve tanto a percepção que temos de nós mesmos, quanto a forma como somos vistos e reconhecidos pelos outros. Saber sua identidade é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, autênticos, pois permite que você se compreenda e se posicione melhor, se conecte de forma genuína com outros, permitindo viver seu verdadeiro propósito. Tem mais um aqui. Nossa, vocês estão conseguindo ver direito? Tá dando? Vou sair aqui da frente, que é bem legal. Isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento chamada Janela de Johari. Isso aqui são as 4 áreas da nossa identidade, tá? Porque às vezes o conceito de identidade, gente, fica muito vago. Você fala assim, você tem que ter uma identidade firmada. Sentado na mesa com Jesus, você vai descobrir sua identidade. Mas o que é essa identidade? Somos nós, né? Eu resumo que é o nosso caráter, personalidade, nossas paixões e nossas obsessões. Isso aqui é um resumo de quem nós somos. Então, o meu caráter não muda de acordo com aquilo que eu faço, com a minha profissão, se eu sou mãe, se eu não sou mãe. O meu caráter não muda, é como eu me relaciono com as pessoas e decido fazer aquilo sobre mim, não é sobre a pessoa. A personalidade é o jeito. Então, por exemplo, eu sou assim, nem sei definir. Tem dia que eu estou ótima, tem dia que eu não estou ótima, tem dia que eu brinco, tem dia que eu não brinco. Eu geralmente costumo rir de coisas difíceis, porque tem uma coisa que chama alívio cômico, sou eu. Tanto que na hora que eu subi aqui, meu sovaco pegou fogo, mas eu não ia falar isso no início, senão vocês iam achar que eu era doida. As nossas paixões, aquilo que a gente ama e que a gente ama. E que está tudo bem. Eu estou de azul, bonita, minhas 15 fãs do meu Instagram me ajudaram. Entendeu? Mas tem gente que vai olhar e não vai gostar. Tem gente que vai escolher uma roupa bonita, compra uma linda, inclusive, a sua saia, adoro estampa, maravilhosa, chiquíssima. Então, assim, vai gostar. Tem gente que vai olhar e não vai gostar. Então, as paixões, elas são subjetivas, porque elas são nossas. E as obsessões também, né, gente? E aí a gente deixa para outro dia. Vamos lá. Na janela de Johari, nós temos a área aberta, que é tudo que você sabe sobre si e está disposto a compartilhar com outras pessoas. Então, é conhecido pelos outros e conhecido por você. Ok? A janela não conhecida por você é a área cega. Qualquer coisa que você não sabe sobre si mesmo, mas que os outros tenham percebido. Vamos pensar de costa? Gente, eu arranco meu cabelo. Misericórdia. Então, de costa, eu não sei como está meu cabelo. Agora, vocês têm que falar que está lindo. Está lindo? É cego. Nas minhas costas, eu não vejo. É um ponto cego. É onde a gente precisa das pessoas, que vai nos mostrar aquilo que a gente não vê de nós mesmos. A área oculta é aquilo que não é conhecido pelos outros, mas é conhecido por mim. Então, a área oculta é tudo o que você sabe sobre si, mas não está disposto a compartilhar pelas pessoas. Por exemplo, qual é o meu maior medo? O Érico tem que ficar caladinho, não pode falar não. É oculto, gente, vocês vão ficar sem saber, porque eu não vou contar.
porque é isso. É porque é algo que eu sei, mas eu não vou compartilhar. Entendeu? E a gente tem a área desconhecida, que não é conhecida pelos outros e não é conhecida por mim. Então, não é conhecido por você e não é conhecido pelos outros. E posso te falar, não, é uma ferramenta de autoconhecimento que, para mim, é bíblica. Quem conhece essa área aqui, gente? Hã? Deus. Isso aqui é o escuro da nossa alma. Aqui habita a soberania de Deus sobre nossa identidade, que é onde a gente precisa de descansar. E não tente entrar aqui. Eu já tentei muito profundo, e eu me perdi nisso daqui. Deu para ficar claro? Vocês conseguem ver de vocês, assim, algo prático? Porque eu sou muito prática, eu gosto de ensinar isso para vocês terem uma consciência de vocês mesmas, para vocês entenderem que nem tudo você precisa contar para todo mundo e que está tudo bem. Não é falsidade sua, é uma proteção. Até porque se você tem uma coisa que você abre para uma pessoa que não é de confiança, a responsabilidade não é só da pessoa que saiu falando, né? A responsabilidade é sua, que você abriu para qualquer pessoa. Não sei aqui na igreja, né, gente? Aqui não, né? Só nas outras. A área cega é onde você precisa das pessoas. A área aberta é a sua vitrine, é aquilo que você escolhe. E a área desconhecida é onde Deus habita. E aí, quem é você? O que você pensa sobre você mesma? Em que você baseia seu valor? Você sabe qual que é seu propósito? Eu estou aqui para provocar vocês. De quem você busca validação? Como são seus relacionamentos? Você está vivendo presa em mentiras ou livre na verdade? Não precisa me responder não, tá, gente? Vamos fazer um teste? Eu coloquei aqui algumas coisas das quais eu também já vivi e vivi de conviver com pessoas, certo? Então, não é uma lista aqui, toda sua ou minha, são exemplos que ou é você ou você vai ter que lidar com alguém que vive assim. Então, presa em mentiras, geralmente as emoções são de mais ou são de menos. As decisões são ruins, a mente é atordoada. Gente, se vocês forem reconhecendo alguma coisa, lembrando de alguém, sabendo, vai se manifestando assim, reage para eu ter certeza que vocês estão acordados. Sem autoconhecimento, dependente de validação, sem autonomia intelectual, ofendível. Gente, você sabe o que é uma pessoa ofendível? Gente, eu era isso. Meu marido sabe. Meu marido sabe o quanto que eu era assim, gente. Tudo me ofendia. Tudo. Eu me ofendia com tudo. Com tudo. Hoje eu sou inofendível a maioria das vezes. Mas Deus há de completar a obra, viu, meu bem? Vitimista, heroína. Vitimista é aquele que acha que a culpa é de todo mundo, né? É diferente da vítima, tá, gente? Muitas vezes nós somos vítimas de coisas que nos acontecem, tá? Não estou aqui tirando o valor das coisas injustas que nos acontecem, mas você é aquilo que você faz do que fizeram com você. Heroína, aquela que cuida de todo mundo, quer salvar todo mundo e depois reclama que ninguém cuida dela. Eu ouvi um riso aí, gente? A pessoa que anda sem direção e a pessoa com baixa autoestima. Carol deu aí, né, uma palavra maravilhosa. Quem não viu, gente, está no YouTube. A Carol tem um testemunho tremendo para essa questão da baixa autoestima. É o testemunho lindo e ver o que Deus faz na vida dela. Carol também é minha amiga. E aí, gente, qual que é a diferença? Vocês se viram aqui em algum momento? Ou conhece alguém? A gente sempre conhece alguém, gente. A prima da minha vizinha sempre tem algo aqui. E a pessoa que é livre na verdade. Então, ela tem emoções saudáveis, escolhas saudáveis, ela tem clareza mental, ela tem reações
proporcionais. Eu tinha isso aqui, reações desproporcionais. Gente, eu explodia a ponto de quebrar tudo. Graças a Deus, hoje eu tenho o Espírito Santo e o domínio próprio para me ajudar. Então, a identidade, ela é em Cristo. Nós somos dependentes de Deus. Temos nossas próprias opiniões. A pessoa sem autonomia intelectual, ela é aquela pessoa que ela não sabe por que ela pensa o que ela pensa. Ela repete aquilo que outra pessoa falou, mas nem sempre é a opinião dela. Então, uma pessoa que não tem uma opinião própria é uma pessoa que não tem autonomia intelectual. Ela não pensa por si só. Entendeu? Ela precisa ter opiniões próprias. Nós vamos falar disso aqui na frente. É inofendível, uma pessoa autorresponsável. Nós saímos da parte da heroína e vamos para a parte da auxiliadora, que é muito importante, porque a heroína ela tem o coração genuíno também. Todas aqui, se for olhar, é bem genuíno a origem da nossa ferida, né? Mas ela vira generosa. Você pode ser generosa, você pode cuidar, mas você não pode dar aquilo que você não tem. Eu sou uma pessoa extremamente solícita, eu quero ir, eu quero fazer, quero ajudar, mas eu já carreguei tantas coisas nas costas, mais pesadas do que eu poderia carregar, e que eu não podia culpar outras pessoas. Era eu que estava carregando, era eu que estava salvando o mundo de todo mundo, era eu. Mas eu posso continuar sendo uma pessoa generosa. Eu posso ajudar quando eu posso fazer o esforço. Tá, gente? Não estou falando que é para ajudar só quando está confortável, não, tá? E a autoestima equilibrada. Esses aqui são só para vocês conseguirem ir se identificando. Tenho essa parte aqui. Gente, vocês estão entendendo? Então, tá bom. Esse é um gráfico que eu queria falar para vocês uma coisa. Eu era tão bagunçada, que eu não sabia nomear minhas emoções. Eu não sabia. Eu falo que até hoje, gente, eu tenho uma coisa que é engraçada. Sabe o ditado? Não sabe nem a hora que está com fome? Eu sou assim. Porque eu não sei se minha barriga está doendo, porque eu estou com fome, ou porque eu estou passando mal. Eu sou péssima para ir no médico e fazer aquelas perguntas, a anamnese, porque eu não tenho certeza se eu estou com uma dor no estômago, se eu estou com azia, se eu estou... Não sei. Então, assim, Deus, gente, eu acho que Deus falou assim, eu vou ter misericórdia dessa menina, improvável mesmo. Então, ele tinha que vir colocar uma luz. Então, quando ele veio e colocou uma luz, ele encontrou um quarto bagunçado. E como que eu amo a verdade de Deus, sentada na mesa do Senhor, ele me revelou o quanto ele é ordenado, que as coisas precisam estar nos seus lugares. Entende? Nosso passado precisa estar nos nossos lugares, nossas feridas precisam ser tratadas. Vá ao médico, trate suas feridas emocionais. Você não precisa atropelar e esquecer o que passou. Muitas vezes a gente não esquece, mas a gente precisa ser tratado. Então, eu trouxe para vocês um esquema que, se vocês aprenderem isso daqui, vocês vão conseguir se organizar emocionalmente, se organizar para o futuro, se organizar nas suas relações, que é o quê? A desordem, ela é uma prisão mentirosa. Por quê? Vamos começar aqui. Nossas sensações. Se as nossas sensações, elas dominam, quem comanda? É o que você sente. Minha amiga, ele fala uma coisa muito legal. A mente mente. Nossas emoções mente. A palavra de Deus fala, nossas emoções, nosso coração é enganoso. Então, se a gente está comandado pelo que a gente sente, seja medo, euforia, todas essas coisas, nós estamos sendo comandados pela nossa faculdade pior que nós temos. Não que nossas sensações são ruins, mas ela é ruim no governo da nossa vida. Ela precisa estar no lugar certo, porque senão você não vai arriscar, você não vai fazer aquilo que Deus está te falando para fazer, você não vai se posicionar, você vai aceitar coisas, você vai aceitar abusos, você vai aceitar as coisas que você não tem que aceitar.
Mas se você for dominado pelas suas emoções, você só vai ser uma pessoa precipitada, ou medrosa, paralisada. Entende? Então, assim, a imaginação, isso tudo aqui, gente, são 5 faculdades mentais que nós temos. Isso aqui é a nossa identidade. Então, todos nós sentimos, imaginamos, temos opinião, razão e temos o espírito. Então, quando a gente está falando de imaginação, gente, é os nossos sonhos, é a nossa capacidade criativa. Tem gente que não sai do campo dos desejos e das sensações, que às vezes nem consegue nem imaginar um futuro diferente. Eu não consegui imaginar um futuro diferente, gente. Eu não sabia que tinha outras coisas. Hoje eu vivo coisas que até hoje eu não consigo fingir costume. Eu vivo coisas que eu falo, Deus, como que eu estou aqui? Como que eu vivi lá atrás, tendo que vender bombom de porta em porta, e eu estou indo viajar para a Europa mês que vem? Glória a Deus! Não porque Deus é Deus de prosperidade, não, gente. Não é sobre isso. Cada um tem os desejos do próprio coração. Tem mulher que quer cuidar dos filhos e ficar ali e fazer. Isso é um chamado do Senhor para nós, mulheres, cuidar da nossa casa. Mas tem outros desejos do nosso coração que a gente nem ousa pensar, porque não é para a gente. Entendeu? E a gente está vivendo um momento de pulverizar. Ah, porque se você é assim, isso que você não pode. Ah, isso aqui você não pode para você. Gente, você pode fazer tudo o que o Senhor disser que você pode. Então, ouse sonhar, mas também não fica só aqui, né? Não fica só na imaginação. A parte da opinião é uma percepção pessoal. Sabe aonde que acontece a maior ferida da rejeição? Alguém sabe? Chuta. Sim, não. Um de cada vez. Hã? Quê? Família. Isso. A rejeição é aquilo que você pensa, que a pessoa pensa sobre você. Mas posso te falar? Sabe o que é rejeição, gente? Opinião. É só uma opinião de alguém a seu respeito. Da mesma forma que o que você acha sobre a outra pessoa é só a sua opinião. Não é quem a pessoa é. É o que ela talvez é para você. E você tem direito de ter essa opinião. Mas isso não define nada. É gosto subjetivo. Vou falar de novo da roupa. Eu estou me achando muito chique hoje. Tô ou não tô? Olha esse sapato. Lindíssimo. Enfim. E aí, é uma opinião. Mas tem gente que vai falar assim, não está legal. Não está legal. Tem gente que vai falar, não, está horrível. Tem gente que vai falar assim. É a opinião que é mais perigoso a gente sentir a rejeição. Porque quando alguém te elogia, você vai lá em cima. Mas quando alguém te critica, você vai lá embaixo. Porque você está colocando a sua validação numa mera opinião de alguém. E a gente tem que saber o que Deus pensa sobre nós. Qual é a opinião de Deus ao nosso respeito? Por fim, a razão, que é a nossa capacidade de ponderamento lógico e factível. É com a nossa razão, com a nossa capacidade de pensar. Quem aqui pode levantar a mão assim? Eu me acho inteligente. Levanta a mão. Pouco inteligente, né, gente? Por que vocês não levantaram a mão muito alto na hora que eu perguntei? Quem se acha inteligente? Quem tem dúvida? Deixa eu falar. Se você consegue ponderar e saber se uma coisa é de verdade ou não, você já é inteligente, meu amor. Porque quem sente, quem imagina, quem tem opinião, razão e transcende no espírito, já é inteligente. Isso aqui é uma faculdade mental. Todos nós, seres humanos, homens sapiens, têm isso. Então, você já é inteligente. Deus já nos colocou inteligente. A questão é que a gente pode ter uma área da nossa vida e da nossa parte da nossa faculdade mental não desenvolvida. Porque tem gente que fica só aqui na imaginação, gente. E a gente fica meio aluado, sabe? Aquela pessoa que só sonha, mas não sai do lugar. Cada dia está com um projeto, mas ela não sai daquele lugar e nunca sai daquele lugar. Porque ela está presa aqui.
E a razão é você pegar um fato e saber que aquele fato é mais importante que a sua opinião. Porque aí não é uma opinião. Por exemplo, opinião é: quem gostou do macacão azul? Pode ser sincero, gente, não precisa ser todo mundo, não. Quem não gostou? Pode falar. Eu não sou ofendível mais. Gente, você é tão bonitinha, eu vou vir mais vezes. Cadê a Júlia para me convidar mais? Isso é uma opinião. Mas é uma opinião que o macacão é azul? Ele é azul, gente, ou ele é vermelho? Então, azul é uma opinião ou é um fato? E por que você sabe que é fato? Porque vocês sabem que é factível. Está vendo como vocês são inteligentes? É isso. Por isso que a gente não pode ser enganado com aquilo que é opinião de outras pessoas. A gente tem que saber aquilo que é verdade. E, por fim, o Espírito, que todos nós aqui cristãos sabem que tem, que é o que transcende, é aquilo que está acima da razão. Então, agora eu vou fazer. Gente, eu estou preocupada com o meu tempo. Tá. Enfim. Então, o que a gente precisa fazer? A desordem da alma começa quando a sensação governa, a imaginação engana, a opinião domina e a razão silencia. Pois é o Espírito que deve conduzir todas as demais coisas à sua justa medida. É o Espírito que tem que governar todas as outras áreas da nossa mente, da nossa vida, de tudo que a gente faz. A gente não precisa abrir mão de nada disso. Opa, volta aqui. A gente não precisa abrir mão dos nossos desejos, daquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente são direções, sabia? Você sentir medo, às vezes é bom, porque te protege. Mas se isso te domina, você não avança. Então, gente, quando o Espírito, ele transcende e ele faz, ele nos dá discernimento, é a razão trabalhando. E a opinião, ela é uma percepção daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, é aquilo que você formou de pensamento, e a imaginação, os sonhos, e os desejos vêm aqui para baixo, eles vão existir, mas no lugar deles. Ok? Entendido? Gostaram? Eu vou passar mais rapidinho aqui, que eu quero fazer uma coisa prática para vocês. Uma mente desordenada cria realidades que nunca acontecem e medos que nunca foram confirmados. A mente não pode governar, mas também não pode ser ignorada. A mente ordenada é aquela que vigia os pensamentos. Eu quero que vocês pensem que se vocês estão fazendo isso aqui, ó, vocês vigiam os seus pensamentos? Vocês estão discernindo as interpretações? Gente, a gente está tendo um problema de interpretação de texto. Né? Parar de narrar mentiras como verdade. Quantas vezes Satanás fazia, gente, hoje, no dia de hoje, eu tive essa experiência, entendeu? Espiritual, de falar assim, para que você vai lá? Ninguém nem vai acreditar em você. Pois eu virei e falei assim, pois Satanás, você vai de retro. Pois aquilo que Deus libertou e curou, você não toca mais. Toda vez que você tentar avançar, o inferno vai tentar te lembrar do seu passado. Vai tentar te lembrar daquilo que não deu certo. E a gente avança assim mesmo, porque não é por nós, é pela graça e misericórdia. Você questiona o que te machuca? Ou você continua quebrado para poder caber? Define onde vai colocar a sua atenção. Gente, troca a frequência do pensamento. Está pensando umas coisas loucas? Porque eu tenho uma mente catastrófica? Quem mais? Será que sou eu? Não, né? A gente pensa assim, gente, vai dar um negócio, aí a gente vai sair de carro, aí o negócio vai chover, vai bater, não vou conseguir chegar. E se eu chegar, ninguém vai. E se ninguém for? Entendeu? E o que vai acontecer? Entendeu? E se ninguém gostar da gente? Entende? Aí é que está. Você pensa onde você vai colocar atenção. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor me ama e isso é suficiente. E você vai trocando as narrativas de mentira para as narrativas verdadeiras, que você é amada pelo Senhor. E se fosse só você, o Senhor morreria só por você. Amém? As emoções, a mesma coisa. São sentidas sem te engolir.
são nomeadas, são processadas, não são justificativas para o caos. Gente, cadê o trem? Voltou. Isso aqui, para nós mulheres, isso aqui é importante. Você se sentir não te dá o direito de tornar o caos para quem está perto de você. Você pode sentir do jeito que você quiser. Vai num psicólogo. Suas amigas não precisam aguentar suas loucuras o tempo todo. De vez em quando sim, tá, gente? Muitas vezes, se for necessário. Mas tem um limite, vai no médico, procura ajuda, pede aconselhamento. Sabe qual que é o melhor momento para pedir aconselhamento? Posso falar isso, gente? Acho que eu posso. Eu brincava com as meninas que eu liderei célula durante muito tempo. E eu falava assim, gente, vocês têm que me pedir ajuda na hora que vocês estão com vontade de fazer xixi. Porque depois que você estiver mijada, não resolve muita coisa, não. A única coisa que eu vou fazer é te limpar. Então, se você está com vontade de alguma coisa, se suas emoções estão um caos, a hora de pedir ajuda é essa. Antes de você fazer uma besteira, antes de você largar um casamento, que às vezes não é um casamento doentio, tá, gente? Tem diferença de casamento doentio e casamento doente. A hora de pedir ajuda é na hora que está ali. Então, pensem sobre isso. As suas emoções não são justificativas para o caos. Não te arrastam para reações impulsivas. Gente, eu era impulsiva demais. Verdade, não é, Fernanda? Gente, eu era o caos. Pensa na fúria do pincher. Era eu. Gente, eu era a fúria do pincher. Sério. Ficava até assim. Entendeu? Deus mandou ficar calada. Fiquei, mas ó. Entendeu? Gente, até hoje, tá? A obra está sendo completa, gente. Orem por mim, porque é verdade. Quem me conhece sabe, Deus sabe. Tem hora que eu acho que Deus fala assim, minha filha, de novo, não é possível. Eu não tenho nada a ver com isso. Enfim. E a questão da direção, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Quando você tem consciência, você tem os seus valores definidos, o seu propósito, você tem uma estabilidade interna e o discernimento quando você tem tempo com Deus. Você quer saber o seu propósito? Passe tempo na mesa com o Senhor. Tem um exemplo, eu gosto de arte, né? Eu fiz teatro muitos anos e eu tenho quantos minutos? 5? Acabei? Misericórdia. Vocês me dão mais um pouquinho? Só para eu terminar? Então, assim, que eu sempre gostei de ir em museu, essas coisas, ver arte, não entendia muito, não. Sabe? Então, tinha umas artes que eu sempre olhava e eu queria ver a legenda ali para tentar entender um pouquinho. Porque, às vezes, eu não entendia. Quem já tentou ver um quadro e não entendeu nada, gente? Pois é, todas nós. Então, já viu que tem umas legendinhas do lado que tenta te explicar? Quem fez aquela legenda? Hã? O autor da obra. Quem conhece a obra? Eu não entendi. Deixou de ser uma obra? Deixou de ser uma obra de arte? É só uma opinião, certo? O autor sabe por que ele criou aquela obra. E só junto, na mesa do autor, que você vai saber por que você foi criado. Amém? Vou deixar uma dinâmica para vocês, tá? Vocês vão fazer em casa. Promete? Quem aqui tem certeza do seu propósito? O que você tem que fazer profissionalmente? O que você tem que fazer na vida? Quem tem? Gente, poucas? Vocês vão me seguir no Instagram e vocês vão fazer esses exercícios, vocês vão procurar no Senhor, vocês vão sentar no Senhor e um dia, porque é um processo, tá, gente? A gente não senta na mesa do Senhor hoje e fica sabendo, não. Lembra que eu falei com vocês que foi em 2021? Ainda não vi tudo sendo feito. Ainda está sendo construído, mas eu sei a direção certa que eu tenho que ir. E vocês vão compartilhar comigo. Essas 4 perguntas ajudam você a descobrir o seu propósito. O que você ama? Gente, vocês vão pegar uma folha em branco, ok? Exercício. Folha em branco. Vocês vão dividir em 4. E vocês, com vocês e o Senhor. O que você ama? As heroínas de plantão
geralmente não sabem, porque elas estão tanto tempo cuidando de todo mundo que elas não olham para si, né? A vítima está culpando todo mundo, ok? Mas nós que somos redimidas no sangue do Cordeiro e sentadas na mesa com Jesus, não fazemos isso. Nós estamos disponíveis para ouvir o Senhor. E Ele vai mostrar para vocês o que vocês amam. Gente, qual é a comida preferida de vocês? Eu não sabia. E qual comida vocês acham que é a minha preferida? Eu vou terminar, eu juro. As minhas que começam trabalho comigo falam: chuta aí uma comida bem chique, gente. Olha para minha cara. Oi? Vocês já entenderam que eu sou uma bagaceira, né? Entendi. Eu amo batata frita. Verdade ou mentira, amor? Verdade, nem estava prestando atenção. Verdade. Eu amo batata frita. As meninas querem puxar meu saco lá na empresa, manda fazer batata frita, funciona. Enfim, então o que você ama? Isso vai impulsionar você. Às vezes você gosta de criança, às vezes você gosta de cuidar de velhinho, você gosta de cuidar da igreja, você gosta de receber ali na porta, às vezes você gosta de cantar. Entende? É isso. Gente, eu trabalhei com criança 2 semanas, elas entenderam em 2 semanas que eu não servia para aquilo. Meu Deus, Deus já sabia antes. Mas eu amo outras coisas, eu amo isso aqui, gente. Olha como eu fiquei à vontade, eu estava passando mal à toa. À toa nada, o Senhor sabe. No que você é bom? Aí que tá. Porque não adianta você amar uma coisa, gente, eu quero cantar. Aí você abre a boca e todo mundo fecha o ouvido. Está errado? Então você vai responder: o que você é bom? Não sei. Você vai começar a experimentar. Quer um ótimo exercício? Comece a servir na igreja, gente. Comece a servir na igreja, comece a ficar na porta, comece a ficar lá no audiovisual, comece a ficar com as crianças, comece a limpar as coisas, comece a servir, comece a fazer e vai se perguntando se você gosta daquilo e se você é bom naquilo. Porque às vezes você é boa. Tem meninas aqui que são mães, a Aline ali, eu falo com ela: essa menina ali, gente, essa menina ali, ó, pode pegar conselho para filho com ela ali, ó. É você mesma, Aline. Você tem isso aí, amiga. Então, assim, do que você é bom, você pode ensinar outras pessoas. Às vezes é um artesanato que você faz. Às vezes é uma comida. Gente, me bota para fazer comida, misericórdia. Não dá. E o que o mundo precisa? Na sua opinião é você com Deus. O que o mundo precisa? Para de tentar resolver todos os problemas. Resolve aquilo que Deus te chamou para resolver. Porque, gente, a guerra para quem é chamado para a paz é pecado. Ok? E pelo que você pode ser pago. Aqui entra a parte profissional. Porque se você junta o que você ama, você é bom e o mundo precisa, bota seu preço. Porque o trabalhador pode comer do fruto do seu trabalho, tá bom? E fim. Consegui. Eu posso só fazer uma oração? Você vai vir aqui em cima? Vem comigo, vem orar comigo. Vamos ficar em pé? Quem vai me prometer que vai fazer isso aí em casa? Mando. Fazem. E eu vou orar por isso. Pode vir, vem todo mundo aqui para frente. Até porque poucas pessoas levantaram a mão de saber o propósito, né? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada por essa noite. Oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus perfeito, coloca todas as coisas em ordem e reorganiza toda a nossa bagunça, Senhor. O Senhor nos ama mesmo assim. Obrigada pela tua misericórdia e pela tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor, Deus, essa simples tarefa. Que o Senhor fale no coração de cada uma de nós coisas ao nosso próprio respeito. Porque nós somos obras-primas do Senhor.
E o Senhor nos criou, o Senhor sabe as nossas legendas. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele no mais profundo de cada uma. Fala, Senhor, com cada uma delas, de uma forma que elas vão ter certeza que é o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que não haja confusão, mas haja revelação do alto, que elas te conheçam de uma forma mais profunda e que elas tenham uma experiência tremenda, avassaladora e apaixonante com o Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada mulher aqui, uma mulher levantada, curada, pelo Senhor, umas mulheres que sabem ser intencionais no reino e faz diferença em suas casas. Oh Deus, elas não precisam estar em evidência, mas elas precisam ser relevantes. E que o Senhor, Deus, faça de nós mulheres que causem impacto verdadeiro aonde a gente estiver, seja para uma pessoa, seja para mais pessoas, que o Senhor, Deus, conduza os nossos passos na nossa individualidade, naquilo que o Senhor desejou para a gente. Deus, eu abençoo essa igreja, eu abençoo, Deus, os pastores, as mulheres e os homens desse lugar, que eles venham receber, Deus, uma impulsionação, um avivamento vindo dessas mulheres, Deus, que esses homens e essa igreja seja impactada. Eu declaro sobre cada um aqui, Deus, o reino do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.